pergunta que eu quero fazer para vocês é essa aqui. Quem é você? O que você é? Você é um corpo? Você é uma cabeça? Você é uma mente? Você é um espírito? O que você é? Dentro do conceito do que eu falo de quem sou eu, quem somos nós, a primeira coisa que a gente sabe é que nós somos matéria, nós somos vida e nós somos pensamento. Quando a gente fala em matéria, é uma coisa muito incrível. Não sei se vocês sabem, mas nós somos formados por apenas 4 tipos de elemento: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então a gente é formado por esses 4 tipos de elemento, 4 átomos, tá? Por isso que vem aquele ditado, né? Viemos do pó e do pó retornaremos, por causa disso aqui. E aí, além da gente ser formado por 4 elementos, que são a matéria, a nossa vida, ela existe porque a gente tem um código informacional básico, que é o nosso DNA. Que eu digo que é como se fosse o seu código de barra. Todo mundo tem um código de barra. Esse código de barra ele é formado por informações genéticas da sua mãe, informações genéticas do seu pai. Então, todos os seres vivos têm um código de barra. Seja uma pessoa, seja um mosquito, seja um cachorro, todo mundo tem um código. E tudo isso, esses elementos, esses códigos de DNA e todo o ambiente, eles estão integrados em sistemas. Então, na verdade, nós somos vários sistemas que atuam todos juntos. E aí esse sistema ele vai atuar interagindo com a sua família, interagindo com as pessoas que você trabalha, interagindo com o ambiente que você está, interagindo com o universo, interagindo com uma força maior que você pode acreditar ou não, chame de Criador, Deus, Alá, Buda ou ser interior, o que você quiser. E nós somos sistemas que tem que estar interligado. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de elementos, esses elementos que a gente falou, a gente consegue fazer uma leitura no espectrofotômetro, que é um aparelho que ele consegue ler essa molécula, e aí a gente tem um exemplo aqui só para ficar claro o que quer dizer que você é. Você tem ali ó, a faixinha do carbono, a faixinha do ferro, do cálcio. Isso aqui é para mostrar que você é formado lá dentro no seu ambiente microscópico de faixas de frequência, de faixas de energia. Então aquela história de que tudo é energia, gente, isso é real, tá? Não é história, isso é física, isso é matemática. Então você é formado por isso aqui, por várias tarjinhas dessa. Cada elemento ele é formado por um tipo de frequência e a gente consegue fazer a leitura nesse tipo de aparelho. O seu código informacional, que é o seu DNA, é uma coisa muito legal de saber. Vocês já imaginaram que você, um grão de arroz, um chimpanzé, todos, se você for pensar, são muito diferentes, né? Você fala, nossa, eu não sou igual a uma mosca. Você é igual a uma mosca. Você é igual a uma mosca. Por quê? A informação genética que a gente tem é muito semelhante em todas as espécies de seres vivos. O que muda é a combinação do que a gente chama de nucleotídeos, que são as informações dos nossos genes. Então, a espécie humana, ela possui cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos, que são essas informações. Eu vou mostrar uma foto para vocês daqui a pouco para ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Já as moscas, elas possuem 140 milhões de nucleotídeos e o arroz 380 milhões. Ou seja, o arroz, ele tem muito mais genes que nós. Alguém já tinha ideia disso? O arroz é muito complexo, né? E você come ele todo dia e você nunca imaginou a complexidade daquilo que você está comendo. Então, para ficar mais fácil de entender, essa é uma fotozinha para ser prático. Ali é uma cadeia de DNA, é a informação que vocês têm dentro de vocês. É a mesma informação do arroz, é a mesma informação da mosca. E aqui é como acontecem essas combinações. Isso aqui é o nucleotídeo, essas pecinhas. E à medida que a gente vai encaixando essas pecinhas, cada um vai surgir uma informação. Seja da mosca, seja do grão de arroz, ou seja a sua. A base é sempre a mesma, tá? Bom, quando a gente fala em sistemas, eu gosto de explicar da seguinte forma. O seu sistema é o seu corpo. O seu corpo, ele é formado de órgãos, fígado, intestino, pâncreas, rins, etc. Cada órgão é formado por um tecido. E o que é o tecido? Sabe quando a gente faz uma biópsia e aí tira um pedacinho daquilo e faz uma lâmina? Aquilo ali é um tecido, onde ele vai ter informações. E esses tecidos, eles são formados por células
Essas células, elas são, por sua vez, formadas por moléculas, que são aquelas moléculas, são a combinação daqueles elementos que eu mostrei para vocês, juntamente com os minerais, vitaminas. Essas moléculas são formadas por átomos, que é aquela faixa que eu mostrei para vocês lá. Se você pegar lá na tabela periódica lá da bioquímica, quando você estudou, tinha lá na tabela periódica carbono, oxigênio, ferro, tudo aquilo lá tem dentro de você. Então, você é formado por átomos. Esses átomos, eles são formados por partículas. O que são essas partículas? Essas partículas, elas são prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas e nêutrons, que são cargas neutras. Eu gosto de dizer o seguinte, já encostou em um carro ou encostou em alguém e tomou choque? Alguém já tomou choque assim? Quando você toma choque, é porque você está com um desequilíbrio dessas cargas. Então, é a prova mais prática que tem que você realmente é energia, que existe uma energia circulando dentro de você. Uma outra prova prática de você saber que você é energia, eletrocardiograma. Quando você faz um eletrocardiograma, não vem uma onda, aquilo ali para existir tem que ter uma energia, uma corrente elétrica circulando. Tanto que quando a pessoa vai a óbito, você não tem mais aquela corrente elétrica. Então, isso tudo é para mostrar para vocês de uma forma prática que vocês são energia, tá? Esse conceito é importante de vocês guardarem. Eu vou abrindo as caixinhas de pensamento e depois eu vou fechando, tá? Fiquem tranquilos que vocês vão entender. Não precisa olhar com essa carinha de, meu Deus, o que ela está falando? E aí, essas partículas, que são os prótons e elétrons, como eu disse, elas são formadas por cargas, que são energia. Por isso da medicina quântica, por isso da biofísica quântica, por isso que a gente usa tanto esses tipos de frequenciais. Inclusive, depois eu vou a Fernanda, na hora que ela for dar a palestra dela, ela vai falar muito a respeito das frequências que a gente usa. Para ficar mais fácil de entender, tem esse esqueminha aqui, disso tudo que eu expliquei. Então, nós somos um organismo formado por sistemas. Esses sistemas são formados por órgãos, esses órgãos são formados por tecidos, que por sua vez são células, moléculas e chegaram no átomo. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Então, essa é a importância de você entender quem é você. Vocês sabiam que vocês eram tudo isso? Vocês são tudo isso. E aí, para tratar a saúde, você tem que tratar tudo isso, tá? Não adianta tratar só aqui, não adianta tratar só aqui. Não adianta nada você virar para o médico e falar assim, ai, doutor, não tô com a minha memória muito boa, tô muito ansiosa, tô muito estressada, me dá um remedinho para acalmar. Aí ele vai lá e te dá uma fluoxetinazinha. O que você tá tratando na hora que você dá a fluoxetina? Você está tratando um pedacinho disso aqui, que na verdade você não está tratando. Você não está tratando a causa, você está... Eu brinco que é como se fosse você estivesse pegando um bastão daqueles de beisebol e dando uma porrada no motivo do que realmente está te trazendo aquela ansiedade, aquela angústia, aquela falta de memória, isso tudo. Então não adianta fazer isso, tá? Então, o que é saúde? Na verdade, saúde é você ter o equilíbrio de todas essas esferas corporais e um equilíbrio relacionado ao ambiente que você vive. Aqui tem um gráfico bem legal, essa mandala da saúde do pessoal lá da Duke University, que ela mostra o que realmente é saúde, o que é você, né? E como você tem que fazer para poder prevenir e para você poder intervir. Aqui a gente mostra o quê? Quais são as áreas que a gente precisa cuidar? A gente precisa cuidar do movimento, a gente precisa fazer exercício, nós nascemos para sermos dinâmicos, né? E hoje em dia essa rotina a gente fica 10, 8, 11, 12 horas sentado ou em pé, sempre na mesma posição. A gente vai entrevando, a gente tem que ter movimento. Movimento é fisiologia é para você poder liberar seus hormônios. Se você não faz movimento, você começa a atrofiar não só o seu corpo, mas também os seus hormônios, né? Por que quando tem gente que começa aquela rotina de academia e você fala, nossa, aquela pessoa lá, sábado ela tá indo pra academia, domingo ela tá indo pra academia, como é que ela consegue? Por quê? Ali é um mecanismo dela conseguir liberar os hormônios, os neurotransmissores, dopamina, serotonina, que são os nossos hormônios do bem-estar, que nos fazem viver, nos fazem ser feliz. E por isso que quando a gente pratica atividade física, depois da gente passar por aquela fase que a gente quer morrer para ter que acordar cedo para ir na academia, a gente fica se sentindo tão bem com a atividade física. Então, a atividade física é fundamental, cuidado com a alimentação, o teu corpo é o teu templo, então você tem que saber o que você está escolhendo colocar na tua boca, né? Roberta, quer dizer que você nunca toma nenhum vinho, não come glúten de jeito nenhum?
Não, né, gente? Eu como, eu tomo, só que não é o que é o meu habitual. Eu escolho, eu sei fazer as minhas escolhas erradas. E aí, o que eu quero que vocês saiam daqui? Sabendo fazer a escolha errada de vocês, quando fazer essa escolha errada e quando você pode fazer isso. Porque tem fases da sua vida que você não vai poder. Que foi uma fase que eu passei, que mais pra frente eu vou contar pra vocês. Pra quem não sabe, eu tive uma doença autoimune, eu tive uma tiroidite de Hashimoto. E eu fiz tudo isso que eu tô dividindo com vocês em mim. Então, eu sou o meu maior caso, né? Então, mais pra frente eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa parte da minha história. E aí, dentro disso, a gente tem que cuidar da mente, a gente tem que cuidar da nossa espiritualidade, a gente tem que cuidar das nossas relações, a gente tem que cuidar do físico, do meio ambiente em que a gente está, e a gente também tem que cuidar da esfera do que a gente está escolhendo aprender. Nós fomos feitos para evoluir, nós fomos feitos para aprender. A gente sempre tem que estar aprendendo alguma coisa nova, porque a gente vai praticar uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade, que é a construção de novos pensamentos, uma construção de novos neurônios. A gente tem essa capacidade. Antigamente a gente não sabia disso. E hoje a gente já sabe que a gente tem essa capacidade. Ou seja, é um outro mecanismo de cura do corpo. Porque se você tem a capacidade de criar novos neurônios, de criar novos pensamentos, você tem a capacidade de curar, tá? E aqui eu entro no conceito do que é a superimunidade. Por que você fala tanto superimunidade, Roberta? Existe um médico que para mim é o papa da superimunidade, é o Dr. Fuhrman. Ele é americano, ele tem vários livros, em inglês é o mesmo nome, Superimmunity. É uma literatura incrível para vocês terem acesso. E ele é muito engraçado porque eu sempre trabalhei com isso e antes de eu conhecer o trabalho dele eu já fazia a mesma coisa que ele. Então é muito legal quando você conhece profissionais super renomados e você tem faz o mesmo caminho, o mesmo propósito, né? E aí dentro desse conceito do que é a superimunidade, ela é um estado e uma condição em que você é responsável por construir. Você constrói a sua imunidade. Não sou eu, não é o seu médico, não é o seu nutricionista, é simplesmente você. Então, ela é um estado. E por que é importante de você entender que é um estado ou uma condição? Porque não adianta nada você fazer tudo certo a vida inteira e, de repente, você resolver descambar e começar a fazer tudo errado, não dormir, ficar estressado, parar de fazer atividade física, achar que só porque você teve 40 anos de vida saudável não vai acontecer nada com você. Vai. Então, a responsabilidade é tua e para a tua vida inteira enquanto você estiver nessa dimensão. E aí, o que a gente tem que fazer? Quando a gente fala da superimunidade, a gente tem que ter um ambiente em que o seu corpo ele vai ter uma função imunológica adequada, ele vai ter uma regulação da resposta inflamatória e o organismo ele vai ser capaz de direcionar todo o teu metabolismo para mecanismos de autocura. É aquilo que o Marcelo falou, a gente vai falar em cura aqui sim, tá? A gente vai falar de cura, porque cura existe. A cura, ela é possível, desde que seja uma decisão sua, uma decisão do teu paciente, uma decisão de quem chega a profissionais como nós, tá? E aí, como é que a gente faz pra gente conseguir chegar nessa superimunidade, pra gente construir essa sua imunidade? Primeira coisa, a gente tem que identificar as causas raiz. Quando a gente fala de causas raiz, são todos os gatilhos que interferem na sua saúde. Depois você precisa o quê? Parar de focar em sintoma. A gente não tem que tratar sintoma, gente. A gente tem que tratar causa. Não adianta nada aquele paciente que chega no pronto-socorro com piripaque ou aquilo, você fala, ai meu Deus, que palpitação, ai eu preciso ir pro pronto-socorro, ai eu acho que eu tô infartando. Tá, mas por que você tá infartando? Você tá infartando porque você brigou com seu pai no dia seguinte, o seu chefe te deu um esporro, a tua vida tá uma bagunça, e aí você precisa externalizar aquilo de alguma forma. E como é que você externaliza? Uma síndrome do pânico? Um infarto? Um AVC? Existe um dado que fala que 80% das pessoas que tiveram um infarto, que chegaram ao pronto-socorro infartados, elas passaram por um processo anterior de uma a 2 horas antes daquele episódio de infarto, de raiva, de angústia, para vocês entenderem qual que é a importância da gente trabalhar essa questão do sentimento e do pensamento. Então, por quê? Dentro da medicina chinesa, depois os meninos vão falar mais sobre isso, cada órgão ele tem um sentimento. Cada órgão representa uma coisa. Então, essa é a causa do que você tem que tratar. É lógico que, qual que é o grande segredo, vamos dizer assim? A medicina convencional, ela é ótima para tratar causa aguda. O quê? Tira porrada e bomba.
tá? Guarda assim que vocês nunca vão esquecer. E a medicina complementar, funcional e alternativa, se vocês quiserem chamar assim, ela trata o quê? Ela trata a doença crônica, ela trata a verdadeira causa. Então, é óbvio se você tem um paciente infartado, é óbvio se você sofreu um acidente e precisa de uma cirurgia, você vai para o pronto-socorro, você vai para o hospital e vai ser essa conduta. Mas depois, o depois é que é o grande segredo, que é o que a medicina convencional não sabe fazer, que é o que a gente faz. Tá? Então, a gente não pode focar nos sintomas, a gente tem que focar na causa. Você vai aprender essas ferramentas aliadas para poder tratar cada pedacinho dessa sua causa raiz e principalmente praticar. É o que eu falei, vocês precisam vivenciar tudo que a gente vai falar aqui para vocês poderem praticar. Porque uma coisa é teoria e outra coisa é a experiência. Aqui, quando eu começo a perguntar para vocês, colocar ali, para você identificar o foco, eu quero que vocês respondam aí no papel de vocês, tá? Sim e não. Primeira coisa, você mora numa cidade de médio ou de grande porte? Primeira coisa que eu quero que vocês respondam. Segunda, você utiliza desodorantes aerosóis? Qual o tipo de desodorante que você usa? Coloca aí sim ou não. A sua pasta de dente tem flúor? Você dorme com a TV ligada? Você deixa o celular próximo a você quando você está dormindo? Você costuma utilizar micro-ondas? Vai colocando sim e não aí. Você come um chocolatinho ou toma um cafezinho para acordar? Você faz tintura no cabelo? Ou você usa algum tipo de cosmético e maquiagem? Você pratica algum tipo de movimento dinâmico do seu corpo? E você acorda com aquela sensação de que queria ficar dormindo mais, porque ainda está com sono mesmo depois de dormir 8 horas? Respondam isso. Mais perguntas. Quantas horas por noite você está dormindo? Coloquem aí. Você acorda durante a noite? Você lembra se tem sonhado? Você anda sem paciência, com seu pavio curto, estressado? Como é que está a sua alimentação? E por que a gente perguntou por último da alimentação? Porque não adianta nada ter uma alimentação super saudável se todos os outros fatores que eu falei estiverem alterados. Agora eu quero que vocês levantem a mão quem tem mais de 5 sim. Quem tem mais de 5 sims? Ufa, passei perto, tenho 4. Se você tem mais de 5 fatores dessas perguntas todas que eu fiz, isso quer dizer o quê? Que você tem uma alteração do seu sistema imunológico. Quer dizer que você tem uma deficiência do seu sistema imunológico que precisa ser tratada, tá? E aí, quando a gente fala disso, por que é tão importante a gente responder essas perguntas? Porque existe uma coisa chamada infecção subclínica. O que é subclínico? Eu digo que é aquilo que está escondido debaixo do tapete. É aquela dor de cabeça que você tem todo dia, que você precisa tomar sempre um Sumax, você precisa tomar uma Neosaldina. É aquela dor de estômago que você precisa tomar um Nexum, ou tomar um Pantoprazol, ou um Malox. É aquela dor abdominal que você sente toda vez que você come alguma coisa estranha. Mas nada disso faz com que você procure um hospital, porque você tem coisa mais importante para fazer. E aí, quando a gente faz isso, a gente está colocando uma inflamação debaixo do tapete, que é o que a gente chama de inflamação, de quadro subclínico, né? E qual que é o grande problema? Quando você tem uma inflamação crônica, quando você tem uma alteração crônica desses fatores, você vai estar propenso a qualquer tipo de doença como essas que eu coloquei aqui. Câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, doenças metabólicas, diabetes tipo 1, que entra dentro das doenças autoimunes, né? Síndrome metabólica, onde você tem... Homem é muito comum. Homem com peitinho, aquela barrigona, né? A barriguinha de chope, né? Que eles falam. E alterações de colesterol, alterações de glicose, de glicemia. Então, a gente entra dentro das doenças metabólicas. Doenças autoimunes, tireoidite de Hashimoto, como eu. E esclerose, artrites, artroses, fibromialgia, enfim, uma série de doenças autoimunes. Doenças neurológicas, Parkinson, Alzheimer, e doenças respiratórias,
desde asmas, bronquites e até mesmo quadros fibróticos, fibroses e até um câncer. Então, a partir do momento que você está escondendo tudo isso debaixo do tapete, você está propenso a que todas essas doenças possam aparecer na sua vida. E aqui, para ser mais específico, dentro de doença autoimune, que é a principal coisa que a gente tem hoje em dia que está assim explodindo, a gente tem um aumento absurdo de casos de doença autoimune, principalmente relacionada à tireoide. Quantas pessoas vocês conhecem aqui? Alguém conhece uma pessoa que tenha hipotireoidismo? Que tem alteração de tireoide, né? O que é a mais comum, por exemplo, o caso da Hashimoto. Então, todas essas alterações do dia a dia, elas causam doenças e principalmente agora tem a questão das doenças autoimunes, né? Muito foi falado sobre câncer. Hoje parece que o câncer ainda continua existindo, mas o boom de doença autoimune ele é muito grande, né? E aí quando a gente fala disso, o que é uma doença autoimune? Porque a doença autoimune, ela não é simplesmente só um nome de um diagnóstico fechado. O que acontece? A pessoa ela passa por sintomas diários, é igual eu falei, a história do abdômen inchado. Eu como uma folha de alface e minha barriga fica enorme. Toda vez que eu como, me dá diarreia. Ou se não, meu cabelo, minha unha, minha pele é fraco, é péssimo, eu não consigo melhorar. E aí você vai passando naquele monte de profissional e ninguém consegue te dar um diagnóstico. E depois da média de 5 anos que você passou por isso, é que você realmente vai ter um diagnóstico. E aí esse diagnóstico é um diagnóstico tardio, que é uma doença autoimune. Porque a gente consegue mudar o curso disso. Através de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente consegue mudar o curso da doença. Então, a gente consegue pegar aquela doencinha que está ali debaixo do tapete e tirar ela dali e jogar ela fora, para não fazer com que aquilo vire uma doença. E quando a gente fala disso, o que você precisa saber? Que a doença autoimune nada mais é do que quando as suas próprias células não te reconhecem. Elas acham que um órgão específico, no seu caso, ele é um inimigo do seu corpo. Então, as doenças autoimunes, elas podem afetar qualquer parte do corpo. Desde coração, cérebro, nervos, músculo, pode afetar qualquer parte do seu corpo. E aí, de acordo com o que ela afeta, ela ganha um nome. Então, ela pode ganhar o nome de tireoidite de Hashimoto, porque quando você tem a tireoidite de Hashimoto, o seu corpo ele não reconhece mais a sua tireoide. A sua tireoide, ela é uma estranha. E aí, o que o sistema imune faz? O sistema imune, ele é um exército. Então, ele é um exército, ele tem cabo, soldado, sargento, todas as patentes, que são os linfócitos, monócitos, cada uma dessas células, eu digo que é um setor do seu exército. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa fortalecer todos esses setores para que você ganhe essa superimunidade. Porque se você não fizer isso e você ficar exposto a todas aquelas perguntas que eu mostrei, o que vai acontecer? O teu corpo ele vai começar a não reconhecer mais aquela sua glândula, né, no caso a tireoide, e esse exército ele vai lá atacar a sua tireoide. Então, isso que é a doença autoimune. E aí, para vocês entenderem e saberem da importância disso que a gente está falando aqui, por que a gente tem que fortalecer tanto a nossa imunidade? Porque existem mais de 100 tipos de doença autoimune. E cada órgão, ela é conhecida como um nome. A gente tem aqui na pele psoríase, eczema, vitiligo, a rosácea. Sabe aquela pessoa que vive rosinha? Então, aquela rosinha, não é que é bonitinho, gente, aquilo ali é uma rosácea, é uma doença autoimune, tá? Então, ficar rosinho nem sempre é bonitinho. Muscular, então as artrites, polimialgia, espondilite anquilosante, ossos, que entre as doenças reumatológicas, as artrites. Quantas pessoas mais velhas, acima dos 65 anos, têm a juntinha toda comprometida, né? Isso é uma doença autoimune, gente. Ela só não é diagnosticada como uma doença autoimune porque é um sintoma leve, mas ela é uma doença autoimune. Aí a tireoide, tem a doença de Graves, a tireoidite de Hashimoto, cerebral, esclerose múltipla, que eu coloquei ali, síndrome de Guillain-Barré e síndrome de Austin, sanguínea, leucemia, lúpus, e eu coloquei anemia hemolítica também, trato gastrointestinal, doença celíaca, né? Hoje em dia a gente tem um boom aí de doença celíaca muito grande. E as colite ulcerativas, que são as alterações intestinais, e na parte nervosa que a gente tem as neuropatias diabéticas, o diabetes tipo 1, e pulmonar a fibromialgia de Wegener. E aí, porque, como eu estava dizendo, você sabia que 27 milhões de pessoas hoje elas são acometidas
por algum tipo de disfunção da tireoide? Isso, se a gente for fazer uma porcentagem, é cerca de 27 milhões de pessoas estão, cerca de 80% das pessoas que têm problema da tireoide estão relacionadas com todo esse histórico que a gente está falando. E cerca de 60% dessas pessoas não têm ideia dos problemas que elas têm. E qual que é a importância de você saber disso? Para você ficar alerta e você não passar por isso. É isso que eu quero que vocês entendam. É para você levar isso para sua casa, é para você colocar na sua família, para você não passar por isso. Para você não acreditar que a queda de cabelo que você tem é da tua idade. Para você não acreditar que a sua unha fraca é porque você não está passando um esmalte bom. É para você entender que se você tem algum desses sinais, você precisa investigar o que está ali debaixo do tapete. E aí só um dado que eu achei super interessante que tem, que nos Estados Unidos, a suplementação do hormônio de tireoide é a prescrição número 1 dos Estados Unidos. O que mais eles prescrevem lá de medicamento é o hormônio da tireoide, que é o Synthroid, né? O Puran. Quantas pessoas aqui dessa sala tomam remédio para tireoide? Ó. E aí, aqui, a gente entra em quais são os gatilhos que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que tratar. Eu coloquei essa sequência de gatilhos em ciclo porque é aquilo que eu falei, tudo está conectado, uma coisa com a outra. Se você não tratar uma parte, você não vai conseguir o resultado completo, você não vai conseguir chegar na sua cura. Então, a primeira coisa que a gente tem ali são as toxinas. Toxinas vai entrar ambiente, alimentos, infecções, radiações, esse assunto a gente vai falar agora. Os níveis nutricionais, que a Fernanda que vai abordar junto com as contaminações de metais tóxicos, que é a nossa segunda aula. Depois eu volto com hipermeabilidade intestinal e desequilíbrios hormonais. E o Marcelo em pensamentos e emoções. Então hoje vocês vão passar por todos esses gatilhos e vocês vão entender e vocês vão aprender do que vocês precisam fazer para evitar cada um deles. E aí, primeira coisa que a gente tem que saber de importante. As alterações do ambiente, elas podem ativar um gene que você tem. Por quê? A gente não é refém da nossa genética. Não quer dizer que você, pelo fato de você ter um gene, você necessariamente tem que manifestar aquela doença. Antigamente a gente achava que sim, mas hoje em dia a gente já sabe que não, que a gente tem a escolha, por isso que eu falo que é uma escolha, que é uma decisão de você ativar aquele gene e manifestar uma doença. E aí a proporção que você tem de ativação, de quanto o gene influencia na tua saúde, é de apenas 5%. 95% são as escolhas que você tem diante daqueles gatilhos que eu mostrei. Dá para fazer alguma coisa com 95%? Dá, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. E aí, eu volto a falar sobre essa questão do aparecimento da doença autoimune, porque muita gente fala assim, doença autoimune é genética. Não é. Não é. Eu bato o pé em falar que não é e mostro para vocês que não é. Por exemplo, eu não tenho nenhum histórico de doença autoimune na família. Eu não tenho histórico. E depois eu vou contar meu caso para vocês. Por que eu tive um Hashimoto. E aí, essas doenças, então, essa expressão genética, ela está ligada intimamente com essas escolhas que a gente tem no dia a dia. Aqui, por que o primeiro item que eu quero falar com vocês lá daquela sequência de gatilhos é a questão das intoxicações. A gente vai começar com poluição eletromagnética. Lembra das perguntas que eu fiz lá? Quem dorme aí com o celular perto à noite? Só eles 4? Ah, bom. Achei que só tinha 4. Falei, nossa, que sala empenhada. Então, por que a gente tem que perguntar isso? Porque, assim, quando a gente fala de poluição eletromagnética, até o ano de 1900, o ambiente em que a gente vivia era um ambiente em que só existia o eletromagnetismo natural. Ou seja, era a luz do sol, era a rotação e movimento de translação da Terra, que eu vou entrar aqui em detalhes para vocês. Imagina. E depois disso, com toda a evolução que a gente teve, com a criação principalmente da energia elétrica e de todas essas exposições que a gente tem hoje, a gente vive num ambiente totalmente inóspito do ponto de vista de radiação. E, na verdade, a gente só deveria estar exposto a 3 tipos de frequências de energias, que é essa frequência de Schumann, que é a frequência da Terra, ela gira em torno de 7,8 Hz. O que é isso, gente? A Terra não faz movimento de rotação, que a gente sabe que existe dia e noite, e translação ao redor do Sol, certo?
esse movimento que a Terra faz, ele produz uma frequência, uma energia, né? E aí, essa energia emitida pela Terra, pela essa frequência, que inclusive a gente trabalhou isso, a hora que a gente fez a técnica junto, ela emite uma frequência de 7,8 Hz, que é saudável para o nosso organismo. Existem as frequências geomagnéticas. O que é isso? É a frequência de cada um dos elementos do nosso corpo. A gente tem 64 elementos fundamentais. Aí entram as vitaminas, os minerais, ferro, cobre, selênio, magnésio, tudo isso. Então, existem 64 elementos fundamentais que a gente precisa para a nossa vida. E essas moléculas, como eu mostrei para vocês lá no começo, elas são formadas de átomos, que são formados de cargas positivas e cargas negativas. Ou seja, cada molécula tem uma frequência. E você emite essa frequência, você é exposto por essa frequência toda vez que você come algum alimento. E existem as frequências solares, que é a luz do sol, que é a luz UV, que todo mundo conhece aí por causa de câncer de pele principalmente. Então, essas seriam as frequências básicas. E aí agora eu falo, aqui nessa sala, vamos fazer a conta de mais ou menos de quantas frequências externas que não são naturais a gente está exposto. Primeira frequência, eu vou falar em mim, microfone. Primeira frequência que tem aqui, o microfone ele está emitindo uma frequência para ele estar ligado. Segunda frequência, do meu computador. Tô aqui do ladinho do computador. Aí tem toda essa parafernália de som, de não sei o quê. Outra frequência. Wi-Fi, outra frequência. Então, tem muita frequência externa em que a gente está exposto o tempo inteiro. E aí foge disso aqui. E aí entra onde a poluição eletromagnética atrapalha a sua saúde. E nós não temos capacidade de eliminar isso sozinhos, tá? Todo mundo fala assim, igual o detox é modinha. Gente, não é modinha detox. Por quê? O detox, ele é fundamental para eliminar essas coisas exógenas, essas coisas que não são do nosso corpo. A gente tem uma capacidade de drenar, de tirar, de desintoxicar o corpo através da pele, do suor, né? Através da urina, através das fezes. A gente tem essa capacidade e das glândulas. Só que das coisas que são naturais do nosso corpo e não de todas essas exposições exógenas. Por isso que é importante essa limpeza, essa faxina do terreno e tudo isso. Então, a Fernanda ela vai entrar mais profundo nesse aspecto aí com vocês. Então, essa que é a importância de vocês saberem. E aqui, para ficar mais fácil, as 3 frequências que são naturais. Então, ali, o movimento de rotação e translação da Terra, que é essa frequência de Schumann, a frequência geomagnética dos oligoelementos, e aqui a frequência UV. Isso aqui, gente, é para vocês terem uma ideia de como funciona a nossa visão humana. Por quê? Quando as pessoas viram para mim e falam, eu não acredito nisso que você faz, eu não acredito nessa história de frequência, isso é tudo balela, essa história de medicina quântica não existe, adoro gente que fala isso para mim, adoro. E aí, eu falo, por que você não acredita? Não, isso aí é só gotinha, você toma esses frequencial, aí você passa esse frequencial para o paciente, não funciona. Aí eu explico tudo isso que eu expliquei para vocês, explicando que a pessoa realmente ela é formada por prótons, elétrons e energia. E aí eu dou esse exemplo aqui, eu mostro isso aqui, porque isso aqui é física, tá? Existe um comprimento de onda que é a nossa capacidade de visão, do que a gente enxerga. Esse é o comprimento de onda que a gente enxerga, que são as cores do arco-íris, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um aparelho de ultrassom, de um aparelho de ressonância e de um aparelho de tomografia, todo mundo sabe que não funciona, não funciona? Não te dá um papel lá, um laudo, uma imagem? Você duvida que aquilo é balela ou é verdadeiro? É verdadeiro, então tá bom, começamos bem. Esses aparelhos, eles funcionam através de frequência. Então, eles emitem uma onda eletromagnética e aí aquela onda ela é transformada em matéria onde você tem o papel com o teu laudo. Só que a gente não tem capacidade de enxergar essa onda. Ela sai desse campo eletromagnético. Ali em cima, a gente dividiu ali, ó, a gente tem raios gamas, raio X, raio ultravioleta, infravermelho, todo FM, AM, rádio, TV. Então, cada coisa, cada onda, ela tem uma frequência. Agora, aqui tá cheio de frequência passando. Eu brinco que é igual o Matrix. Sabe Matrix que você vê aqui lá? Aqui também é o Matrix. Só que a gente tem uma capacidade de um olhar seletivo de qual a frequência que a gente vai enxergar. Então, é esse que é o grande segredo do que realmente é a medicina quântica. Do que é esse outro olhar que a gente está falando. E aí, dentro disso que você agora já sabe como é que é a tua visão humana, essas poluições eletromagnéticas que estão atrapalhando a sua vida, elas são inimigos invisíveis que você nem sabia que isso estava te atrapalhando. Alguém aqui já sabia disso?
Até que tem bastante gente. Eu uso braçalete, uso uma pedrinha. Vou contar tudo que ele usa pra vocês, tá? Orgonite. É o meu modelo, gente, olha. Essa pedrinha orgonite. Tá? Aqui, ó. Usa aqui, tem que ficar perto do coração. O braçalete para a saúde, muito bom. Obrigada, gente. Ele é meu garoto propaganda, né? Então, gente, aí o que acontece? Então a gente tá exposto o tempo inteiro a um monte de coisa estranha. Isso não é piração, não é neura. Eu tô mostrando pra vocês, eu tô comprovando pra vocês a importância disso aqui. Por quê? Esses campos de frequência, eles possuem uma energia capaz de interferir nas ligações do nosso DNA. Então você pode escolher. Por isso que a todo momento vocês vão enjoar de escutar eu falando você escolhe, você escolhe, você escolhe. Por quê? Você escolhe. A verdade é essa. Então você tem que mudar essas frequências porque ela interfere na sua cadeia de DNA. Ela vai interferir principalmente na produção de radicais livres. O que é o radical livre? Ele é uma molécula em que a sua célula produz no processo metabólico que vai ser como se ele enferrujasse a sua célula. Eu brinco que a gente tem alguns mecanismos de saúde, que dentre eles, eu já falei da inflamação para vocês. A inflamação, eu brinco que é o seguinte, imagina que você acordou e bateu o dedão na ponta da cama. Aí você bateu o dedão, ficou dolorido, seu dedão inchou. Aí você olha para ele, ele tá vermelho, tá doendo, você não consegue encostar. Aquilo ali é um processo de inflamação. Quando a gente fala de inflamação subclínica, dessa coisinha que está debaixo do tapete, a sua célula, ela também fica inflamada. Muitas vezes o paciente chega com um monte de queixa para mim e fala assim, doutora, já fui um monte de médico, ninguém me descobre o que eu tenho, ninguém resolve meu problema, você é a minha última esperança. Quem já escutou isso? Comum, né? E aí, o que a gente faz diante de um caso desse? Eu falo assim, olha, eu não quero saber o que eles fizeram, não me importa, eu quero saber de você daqui pra frente. Eu posso não te dar um nome pra tua doença, mas eu vou tratar o seu problema, porque eu vou tratar a causa, tá? Então, esse aqui é o segredo, gente, a gente tem que tratar a causa. E aí, quando a gente fala, eu dei esse exemplo do dedão, é pra você entender, quando o paciente chega pra mim, eu olho os exames laboratoriais, eu colho a história, ele responde essas perguntas que vocês responderam, eu viro pra ele e falo assim, você é doente. Ele fala, não, mas ninguém me deu diagnóstico, porque chega, por exemplo, com um cansaço extremo, né? Ah, eu tenho um cansaço que eu não consigo melhorar, eu já fui no médico, fiz exame, eles falam que tá tudo normal. E a hora que eu pego o exame, eu falo, não. Você está doente porque você tem uma inflamação crônica das suas células. Quer dizer o quê? Que a célula dele está igual aquele processo do dedão do pé que eu mandei para vocês. Então, a inflamação é um dos mecanismos. A oxidação é a história que eu falei que é como se a sua célula tivesse enferrujada. Exatamente igual a geladeira da praia, quando enferruja. A célula ela também pode ficar enferrujada. E aí são os radicais livres. E qual que é o problema desses radicais livres? Eles desenvolvem processos de carcinogênese. O que é carcinogênese? Câncer, tá? Então, uma frequência do seu Wi-Fi pode te ajudar com câncer. Se você não se cuidar. Porque não tem como, a gente não vive. Quem vive sem tecnologia hoje, né? Quem vive sem Wi-Fi? Quem vive sem celular, né? Mas aí eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão fazer pra poder se exporem de uma forma menos agressiva. E aí, então, esses campos eletromagnéticos, eles são capazes do quê? De reduzir ainda a produção dos nossos hormônios. E aqui eu dei um destaque para a melatonina. Por que a melatonina ela é tão importante? Porque ela é um hormônio produzido principalmente no período da noite, que ela é fundamental para a gente ter um reset metabólico, né? Então, se a gente tem uma disfunção da melatonina, se você não dorme bem, se você tem insônia, se você é uma pessoa que acorda muito à noite, se você tem muitos pesadelos, você tem um distúrbio do seu ciclo de melatonina. E isso precisa ser corrigido, porque senão você vai sofrer com todos aqueles gatilhos que eu falei e ativar uma possível doença. Aí depende muito da história familiar, pode ser que tenha mais propensão a ter um câncer, a ter uma doença autoimune, aí depende muito da história, da particularidade de cada um. E aqui, dentro desse conceito que a gente falou de radiação eletromagnética, para você ter saúde, quando a gente olha especificamente para essa esfera dos prótons, elétrons e nêutrons, a gente tem que ter o quê? Uma estabilidade atômica vibracional. Ou seja, os seus prótons, nêutrons e elétrons têm que estar em equilíbrios, as cargas. O spin, que é a rotação de cada uma dessas moléculas, precisa estar simétrica, tanto localmente, ou seja, tem que estar em sincronia
a sua célula com o seu ambiente. Então, por mais que a pessoa esteja fazendo tudo, fazendo dieta, exercício físico, fazendo tudo que ela pode fazer por ela, mas ela vive num ambiente inóspito no trabalho, por exemplo, ela vive num lugar que ela faz o que ela não ama fazer, ela tá com pessoas que ela não gosta, aquilo ali vai desequilibrar a sua saúde atômica, a sua saúde vibracional. E aqui, é só para vocês verem como que tem que fluir. Isso aqui é o que a gente vai fazer quando a gente está falando da poluição eletromagnética. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam sincronizar toda essa onda eletromagnética que existe no seu corpo. É isso que a gente precisa fazer. E como é que a gente faz isso, Roberta? Existem mecanismos que o seu Vitório já explanou para a gente, que a gente consegue fazer com que a gente bloqueie essas radiações eletromagnéticas. O meu celular não está aqui. Bom, depois eu mostro para vocês. Atrás do meu celular tem um bloqueador, ele tem um coraçãozinho que é um... Aí, ó. Levanta para eles darem uma olhadinha para mim, Carlos, obrigada. Existem bloqueadores que a gente pode comprar para conseguir diminuir essa carga de radiação eletromagnética que tem. Tem aqui, tá? Depois, se vocês quiserem, eu trouxe, porque todo mundo me pede, então eu já pedi para as meninas que é o que eu uso, tem aqui, elas trouxeram. Então, existem bloqueadores que você vai colar no computador, no celular, em todos os tipos de aparelhos eletrônicos que vocês tiverem. Porque a partir do momento que você coloca esse bloqueador, não é que você não vai ser exposto, mas vai ser mais ameno o tipo de exposição que você vai ter. Então, você vai diminuir a contaminação. Principalmente criança. Existe um estudo mostrando que a incidência de câncer cerebral para criança que usa celular para ficar vendo pipa-pé, sei lá, eu não sei o nome dos desenhos, essas coisas aí, essas coisas de criança, usa celular, usa tablet, existe uma incidência muito grande, aumentou o número de câncer cerebral, que não é comum em criança, por causa de radiação eletromagnética. Então, não usem isso para distrair os seus filhos, tá? E se for usar, limita o horário e coloca o bloqueador lá atrás. Então, além desse bloqueador que a gente tem, existem os orgonites, que é um outro bloqueador. Ele é formado por uma liga de metal e cristal, em que você pode colocar no ambiente, tá? Você põe no ambiente da casa, que ele ajuda a diminuir aquela frequência do Wi-Fi. E existem também os moduladores frequenciais, os moduladores quânticos, em que você toma, são gotinhas. Eu já mostrei várias vezes lá nos stories lá da vida. Então, você toma essas gotinhas e ela vai ser uma frequência inversa daquela informação ruim que você recebe. Roberta, mas aí eu tenho que tomar pro resto da vida? Depende, se você quiser ter prevenção e saúde para evitar radiação eletromagnética, sim. Senão você pode também mudar para o meio da Amazônia, que lá vai melhorar. Lá você vai... Fica a seu critério. E aí, ele tem um efeito de em torno de 6 a 8 horas, esses frequenciais. E aí você toma, e aí você vai ficar menos exposto àquele tipo de radiação, tá? E quando você vai pegar avião, principalmente no momento de subida, de decolagem e de pouso, você tem um aumento muito grande da poluição eletromagnética que você tem ali quando você está fazendo aquele movimento do avião, né, Pedro? E ali é um momento que você tem uma exposição muito maior. Então, se você está acostumado a viajar muito de avião, você tem que andar com isso na bolsa, tá? Eu carrego na bolsa, tá? Minha bolsa não está aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Eu carrego na bolsa, porque a partir do momento que você usa muito como meio de locomoção avião, helicóptero, enfim, qualquer coisa aérea, você está exposto muito mais a esse tipo de radiação. Então, é dessa forma que vocês vão fazer para se prevenir. Orgonite, bloqueadores de onda eletromagnética, que são esses que vocês vão ver ali, e a frequência que você vai tomar, tá bom? Dúvida até aí, gente? Não? Ou tá muito bom ou vocês não estão entendendo nada, né? E aí a gente entra aqui na imunidade, gente. Primeira coisa que a gente tem que saber da imunidade. Como é que você vai fazer para poder ir para balada? Como é que você vai fazer para poder tomar um vinho ou comer um churrasco queimadinho? Porque tem gente que gosta do churrasco queimadinho. A gente tem que ter uma reserva metabólica. A gente tem que ter uma imunidade em que a gente tem uma capacidade de se expor a esses fatores com consciência e moderação. E, ao mesmo tempo, o nosso organismo ele ter um mecanismo de equilíbrio para poder lidar e digerir tudo aquilo que a gente está se expondo. E aí eu chamo de quê? De reserva metabólica. O que é reserva metabólica? É basicamente essa construção da sua superimunidade, aonde você vai ter mecanismos para, por exemplo, fui para balada,
tomei todas, não dormi. E aí, eu não posso ficar doente, não quero ficar doente. Como é que eu faço para não ficar doente? Eu fortaleço a minha imunidade, eu cuido da minha poluição eletromagnética, eu cuido da minha suplementação, eu cuido da minha mente, porque se eu não durmo, eu medito. E se você medita, você melhora, né? Meu professor de meditação está aqui, depois se alguém quiser saber mais, Dr. Ricardo Balsmelli. Ele é especialista, ele é médico também, é especialista em meditação. Foi ele que me ensinou a meditar, foi um desafio, né, amigo? A Robertinha aqui deu trabalho para ele, mas tudo certo, sobrevivemos. Então, existem mecanismos que você faz para você conseguir ter essa reserva metabólica, para você ter esses momentos, porque a vida é feita de momentos de prazer. E a vida humana nos dá essas regalias, né? Então, a gente tem que estar pronto para poder ter uma reserva metabólica e passar por situações como essa sem ter um prejuízo, porque existem muitas pessoas que passam por esse tipo de evento, por exemplo, que, nossa, no dia seguinte tá doente, né? Passou um final de semana sem dormir direito, sem comer direito, se divertindo com coisas que não são tão divertidas, a pessoa vai acordar gripada, vai acordar com dor de garganta, não vai estar bem, ou vai ter uma infecção urinária, e isso acontece por quê? Porque ela não tem isso aqui, ó, ela reserva metabólica. Ela tem um equilíbrio, ela tem ali o equilíbrio do dia a dia, que é o que mantém as coisinhas debaixo do tapete. Mas a reserva metabólica, para poder dar uma escapadinha, ela não tem. Então é isso que vocês vão fazer aqui, vocês vão construir, mas é para usar com responsabilidade, tá? Não é para ficar abusando, não. E aí, aqui eu coloco mais uma vez a importância de você saber que os genes não definem o nosso futuro. E aqui eu vou te dar os passos para você sistematizar essa superimunidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar esses gatilhos que a gente vem falando. A gente já entendeu como é que identifica a questão da poluição eletromagnética. Em breve, vocês vão entender um pouquinho mais a respeito dos mecanismos de detoxificação e a parte de nutrição com a Fernanda. Depois vocês vão voltar com o Marcelo e entender como é que os pensamentos e as emoções, elas atuam na cabecinha de vocês e atuam na imunidade de vocês. Depois eu vou passar para hipermeabilidade intestinal. Aqui vocês vão ter muita coisa de informação e saber que se você realmente tem algum tipo de problema, por exemplo, Seebulic gut, é a tal da barriga inchada, que eu não posso comer nada, que minha barriga incha. A gente vai falar melhor sobre isso, vai ser no período da tarde. E aí, existe essa questão genética que só 5% das pessoas têm, esses genes propensos para desenvolver a doença, que a gente também pode, dentro do consultório, pedir alguns tipos de exame para poder fazer esse estudo e falar para ela, olha, você tem ou você não tem esse gene que vai ativar a sua doença. Então, essa que é a sistematização. É muito simples o que precisa ser feito. O importante é só você seguir o passo a passo. Tanto que eu comecei pelo quê? Pelo ambiente, né? Agora de manhã a gente está falando de ambiente, depois a gente vai entrar no corpo. E aqui, quando a gente fala da parte de nutrição, que é um dos outros gatilhos que depois a gente vai explorar ainda mais, eu quis só deixar uma coisa aqui para vocês terem uma ideia. Os nutrientes, na verdade, eles são moléculas, né? Que a gente falou lá daquela classificação dos nossos sistemas, dos nossos órgãos, dos tecidos, das células, dos átomos. Então, cada coisa que você ingere e coloca no seu corpo, ele vai refletir de uma forma. Por exemplo, as gorduras, os óleos. Quem adora uma friturinha aí, quem adora comer um pastelzinho, uma coxinha, esse tipo de coisa. Esse tipo de gorduras que você coloca no seu corpo, ele tem uma natureza molecular chamada lípide. E essa molécula, ela reflete no nosso organismo como um ácido graxo. Esses ácidos graxos entram naquela história do ômega 3 e ômega 6. Por que é bom tomar ômega 3, né? Ah, todo mundo fala que é bom tomar ômega 3, que é anti-inflamatório. Mas por quê? Porque quando a gente fala de gordura, quando a gente fala de óleo, quando a gente fala do pastelzinho, da batata frita, tudo isso, eles fazem com que você tenha uma ativação do excesso de ácidos graxos inflamatórios, que é uma das proporções do ômega, né? Então, ômega 3, ômega 6, ômega 9, existem os ômegas que são anti-inflamatórios e existem os ômegas que são inflamatórios. A partir do momento que você come fritura, você está inflamando o seu corpo. E quando a gente fala de açúcar, quando a gente fala de farinha branca, quando a gente fala de glúten, isso tudo é carboidrato. Essas moléculas de carboidrato, mesmo não sendo doce, elas se transformam em moléculas de glicose. E o que a glicose faz? Ela faz um negócio na nossa célula que chama glicação.
Eu falei de inflamação, eu falei de oxidação, que é a história do radical livre que faz com que você fique enferrujado, e agora eu estou falando de glicação, que é o quê? É como se o açúcar que você ingere através de farinha, de carboidrato, de doce, de glúten, de industrializados, ele caramelizasse e ele faz o quê? Ele cria um verdadeiro... É um caramelo mesmo, igual aquele caramelo de bolo que você faz na forma com açúcar. Ele carameliza e ele faz com que a sua célula ela não consiga mais absorver os nutrientes, ela não consiga mais absorver o selênio, o ferro, o magnésio, as coisas que você absorve. E além disso, a um nível macroscópico, quando a gente tem um excesso de glicação, que é essa caramelização, essas células, elas vão ser focadas nas suas juntas, nas suas articulações. Então, você começa a ter uma caramelização da sua articulação, você começa a ter dores nas juntas, você começa a ter deformidades e inflamação, que é um outro mecanismo que faz com que a nossa imunidade baixe. Então, pense muito bem o que você está colocando na sua boca, se vale a pena comer o pãozinho francês todo dia de manhã. E aqui, por último, eu coloquei o material genético. Por quê? Lembra da história do arroz? Que o arroz tem muito mais milhões de genes do que a gente? Então, toda vez que você está comendo, na verdade, você está comendo um material genético. Então, é uma confusão, é uma sopa de letrinhas que você tem os seus genes, o seu DNA, e você ainda está absorvendo, comendo mais material genético através dos alimentos. E vai ter uma interação entre todas essas informações genéticas que o alimento que você está ingerindo vai causar no seu corpo. E aqui tem uma curiosidade que é muito legal. Dentro do conceito de linhagem sanguínea, alguém já escutou falar de dieta do tipo sanguíneo? Já, né? É bem famosa. Por que existe a dieta do tipo sanguíneo, Rô? É assim, lá nos primórdios, a primeira forma humana que existiu de sangue foi o sangue tipo O. O sangue tipo O é o primitivo. Quem é tipo O é aquela pessoa que é a pessoa que eu brinco que é o selvagem, que é a pessoa que precisa de carne vermelha, que é a pessoa que precisa de... Ela tem uma informação genética lá do homem da caverna. A pessoa que ela é do sangue tipo O, ela tem um metal base que é o selênio. Ou seja, essa é uma pessoa que ela sempre tem que estar suplementando com selênio, porque é o que dá vida, é o que dá energia, é o que dá força para ela. E aí, quando a gente fala de selênio, o que você pode fazer no teu dia a dia para você aumentar a quantidade de selênio no seu organismo? São as oleaginosas, né? São as nozes, são as amêndoas. E a que mais tem selênio, me corrijam as nutri se eu estiver errada, é a noz mesmo, que tem aquele formatozinho de cérebro. Eu sempre recomendo que coloque 5 oleaginosas por dia na alimentação para ajudar como fonte de selênio. E aí você fala, ai Roberta, mas e a história de que carne vermelha faz mal? E a história de carne vermelha dá câncer? Gente, a gente está falando no ambiente onde a vaquinha só comia grama, não tinha exposição a todos esses hormônios que eles injetam, o gado criado solto, esse tipo de coisa, tá? É óbvio que sim, que existe uma ativação genética por causa de carne vermelha já comprovada cientificamente. Eu tenho um histórico familiar muito grande para câncer. Então, o que eu faço? Eu não sou vegana, não sou vegetariana, gostaria muito, mas ainda não cheguei nesse nível de evolução. E adoro churrasco. E aí, no dia de semana eu não como, né? Não como carne vermelha no dia de semana. E aí, de final de semana, a gente abre essa exceção e aí eu acabo consumindo. Então, é o que eu falei, gente, aqui não é para vocês saírem daqui radical, é para vocês aprenderem a ter consciência do que é equilíbrio, de como é que você vai fazer no dia a dia. E qual que é a natureza comportamental do sangue tipo O? Ele é o dono da palavra. É aquele que o que eu falei está falado. Então, essa é a característica da linhagem comportamental do tipo O. Depois do sangue tipo O, o que aconteceu? Na evolução, conta-se que a gente teve uma escassez em que o homem não conseguia mais conseguir a caça, não conseguia mais carne, e ele precisou fazer uma adaptação. E aí, nesse período adaptativo, foi quando ele começou a descobrir os grãos, quando ele começou a descobrir a agricultura. E aí a gente teve uma modificação nessa molécula do nosso sangue, por isso que ele virou o tipo A, em que essa pessoa do tipo A, ela não digere bem carne vermelha. Ela não tem um metabolismo favorável para carne vermelha. Então, essa pessoa que não tem um metabolismo favorável para carne vermelha,
ela do tipo A, o que que ela precisa? Ela precisa de base sempre cromo. Então, sempre você tem que dar cromo para a pessoa que é do tipo A. O cromo ele é fundamental para poder fazer dar essa energia de base que a gente precisa. E uma coisa, eu digo que o O, ele é o primitivo, é o selvagem, e o A, ele é o vegano, né? Ele é o que nasceu para ser vegano, o tipo A. Roberta, mas não posso comer carne? Pode, mas o seu metabolismo não te favorece comer carne, tá? É basicamente isso. E qual que é a característica do tipo A? O A, ele é econômico. Ele tem uma característica comportamental, é isso? Tô lendo você? O A, ele é um comportamento econômico, então a natureza basal dele, de tudo da vida dele, é sempre a economia. Aí o B, o sangue tipo B é uma evolução do tipo A, ele está relacionado ao cobalto, tá? O que tem sempre suplementar é o cobalto, e ele tem uma natureza de mistério, ele tem uma natureza de sempre inventar moda. Sou eu. Né? Então, assim, o tipo B, ele gosta de inventar moda, é o misterioso. E o AB, que é uma combinação dos dois, o elemento fundamental é o cobre, e ele tem uma sensibilidade excessiva. Se você fala um pouquinho mais com firmeza para ele, ele já fica igual uma manteiguinha derretida. Ele fala, ai, mas ela falou daquele jeito comigo, e aí ele sofre. Então, o AB, ele tem uma sensibilidade excessiva. Então, isso aqui, ó, serviu para vocês verem essa parte da relação dos alimentos e também conhecer um pouquinho da característica de natureza comportamental das pessoas que você convive. Agora, sai perguntando o tipo de sangue que é cada um para você saber como é que você vai agir, tá? E aí, aqui a gente coloca mais especificamente esses passos para você sistematizar tudo isso que a gente falou. Primeira coisa, super importante que você tem que fazer teste de metais pesados e fazer teste de mercúrio. Existem várias formas de você testar se você tem intoxicação. Existem desde exames como mineralograma, feito através do cabelo, feito através do sensograma da palma da mão, e existem também as técnicas de biorressonância, que são técnicas já dentro da medicina quântica, que é o que eu utilizo hoje. Então, a gente consegue, tem testadores, a gente consegue testar o nível de intoxicação de cada pessoa. Então, você sempre tem que olhar isso. Então, você viu a questão da poluição eletromagnética, agora você foi para os níveis de intoxicação. Dos metais pesados. Como é que eu posso fazer para diminuir isso no meu dia a dia, Roberta? Panelas, todas as panelas precisam ser de cerâmica ou aquelas panelas... Tem umas marcas novas agora que eu esqueci o nome. Ela é de um material que ela é tipo um aço cirúrgico. E aí ela não tem eliminação de substâncias, né? Porque a panela convencional, ela libera muito alumínio. Aquele contato da colher que você põe, se você usa a colher de metal, ainda vai mexer a comida ali. Aquilo ali tá liberando alumínio o tempo inteiro. Então você tem que trocar as panelas da sua casa. Tipos de desodorante. E a panela de vidro? A panela de vidro, ela é uma opção melhor, Ana, mas mesmo assim ela ainda tem alguns tipos de toxinas que são liberadas. Assim, por exemplo, para assar alguma coisa, aí já é um tempo maior de cozimento, que você fica ali no aquecimento, então não é legal, mas para cozinhar o dia a dia é ok, a panela de vidro é boa. Então, porcelana, panelas de vidro, agora a gente colocou, e essa de aço inoxidável, eu vou falar para vocês no intervalo o nome disso, tá? E outra mudança que a gente precisa fazer é aquela questão da pasta de dente. Pasta de dente sem flúor, gente. Existem várias marcas de pastas que hoje em dia já são naturais, sem corantes, sem conservantes, que não tem flúor. E por que é ruim o flúor? Antes era tão bom o flúor, por que agora é ruim? Já foi proibido, na Europa e nos Estados Unidos já está proibido esse tipo de suplementação com flúor, mas aqui no Brasil ainda não. E tem uma linhagem do pessoal que é dentista, né, da odonto, que ainda utiliza muito o flúor para fazer limpeza, inclusive. Já foi comprovado que o flúor, ele é um tipo de metal tóxico que ele faz o quê? Ele faz acúmulo na sua pineal, que é uma das glândulas mais importantes que você tem no corpo. A pineal, ela é a glândula que ela é responsável por todo o ritmo que você tem. Então, quando você usa pasta de dente com flúor, você está criando uma carapaça em torno da sua pineal e todas essas funções relacionadas à sua pineal podem estar comprometidas. Só por causa de uma pasta de dente. Então, troquem a pasta de dente. Qual que você indica? Olha lá no meu Instagram, tem um super indico lá, tem marca lá pra vocês, tá? Das que eu uso, então eu sempre deixo lá.
Então, os metais pesados a gente já falou. Aí outra coisa, fazer o teste para doença celíaca. Por que eu coloco isso como item de importância? Porque, gente, hoje em dia é muito grande o nível de o número de pessoas, a incidência de doença celíaca é muito grande. Só que existem graus até você chegar a uma doença celíaca. Você pode ser intolerante, você pode ter só uma alergia ao glúten. Só que existe exame genético que a gente consegue fazer, e esse exame é um exame que ele é coberto pelo convênio, é super fácil de fazer, qualquer médico nutricionista pode pedir, para você saber, porque se você já tem aquela informação genética, que raio que você vai ficar comendo pãozinho todo dia de manhã, se você sabe que você tem ali aquela informação, né? Então, é muito importante, eu sempre bato nessa tecla, tem que investigar, essa história do glúten não é modinha, precisa fazer isso. Aí a gente tem que sempre identificar a fonte de inflamação também, que é toda essa história que eu falei até agora para vocês, tratar o que inflama e eliminar todos os alimentos alergênicos. Tem que eliminar o alimento alergênico para você poder ter direito ao Vale Night, né? Se você quer ter Vale Night, precisa no dia a dia fazer tudo direitinho. Aí, a outra coisa que eu coloquei aqui, melhorar a sua função imunológica através da dieta, da alimentação e também de suplementação. O último tema que eu vou fechar com vocês hoje vai ser suplementação. Vocês vão sair daqui enlouquecidos, eu vou mostrar tudo que eu faço para vocês. Mas eu não sou médico, eu não sou nutricionista, não tem problema, você vai poder usar do mesmo jeito, tá? A gente só não vai passar dosagem de nada, porque as dosagens são específicas para cada cliente, cada paciente tem uma particularidade. Agora, fora isso, vocês vão sair daqui sabendo. E praticar técnicas de redução de estresse e melhorar os sistemas de desintoxicação. É o que eu falei, não adianta nada comer bem, fazer atividade física, se a sua cabeça só fica assim o dia inteiro. Nossa, que dia. Nossa, já chegou segunda-feira. Meu Deus do céu, não aguento mais. Esse dia não vai acabar, não. Preciso que chegue as minhas férias. Isso é uma super intoxicação, tá? É uma das formas mais tóxicas que existe no seu organismo, que são os seus pensamentos. Porque isso altera a sua fisiologia e altera o seu mecanismo cerebral de produção de hormônios. E para encerrar aqui, depois a gente vai dar um break, porque eu sei que eu falei muita coisa para vocês. Eu vou deixar umas referências, mas aí eu passo para vocês com mais calma essa outra parte.